Então, nós vamos dar início estudando a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal, ou os hidrocarbonetos simples. Em seguida, nós vamos estudar a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. E, posteriormente, então, utilizaremos essas mesmas regras para estudar a nomenclatura dos compostos que apresentam outras funções orgânicas. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a nomenclatura dos hidrocarbonetos simples. Pré-requisito para entender a aula de hoje, que tenha tido, então, a introdução aos hidrocarbonetos, né, que saiba do que estamos falando, e saber identificar e reconhecer alcanos, alcenos e alcinos. Bom, inicialmente, quando os compostos eram descobertos, os nomes que eram dados a eles era escolhido por quem descobriu esse composto, né? Então, até hoje, vários compostos muito antigos, né, que foram descobertos há muito tempo, nós continuamos utilizando as mesmas nomenclaturas. Então, é o caso da ureia, da morfina, né, e de vários outros compostos. Mas no século XIX, a União Internacional de Química Pura e Aplicada começou a estabelecer regras, né, para que as pessoas no mundo inteiro utilizassem os mesmos nomes quando, né, para se tratar de um mesmo composto, né? Isso fundamental, na verdade, para o progresso, né, da ciência, para a propagação do conhecimento científico, né? Então, a nomenclatura dos compostos, nesse caso que a gente está estudando os compostos orgânicos, essa nomenclatura universal, né? Ela é extremamente importante, ela é fundamental para o desenvolvimento da ciência, né? Então, por exemplo, a acetona é um nome comum, tá? E nós conhecemos, né? Quando fala em acetona, a maioria de nós já sabe do que se trata, né? Porém, os nomes, né, para essa mesma substância, utilizando as regras da IUPAC, pode ser propanona, que seria o nome oficial, ou dimetilcetona, o nome usual, tá? Então, o que a gente vai estar aprendendo aqui é a nomenclatura oficial estabelecida pela IUPAC dos compostos orgânicos. Então, aqui, na verdade, é só para ilustrar, né, essa importância de que o mundo inteiro esteja se referindo a um composto da mesma forma, né? Para que você vai lá para muito longe do Brasil, você vai ler um rótulo, por exemplo, e você saiba do que se trata, né? Então, basicamente, o corpo de um nome de um composto orgânico, ele é formado por 3 partes, tá? Que é o prefixo, o infixo e o sufixo, tá? Então, 3 partes, que cada parte, ela indica algo muito importante. Na verdade, o nome de um composto, na verdade, ele vem trazer informações sobre a estrutura química desse composto. Então, o prefixo, ele indica o número de carbonos presentes na cadeia carbônica principal. Como a aula de hoje é sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal, só existe uma cadeia carbônica principal, tá? Então, o prefixo ele vai indicar o número de carbonos presentes nesse composto. O infixo, que vem no meio dessa nomenclatura, ele indica se há ligações simples, duplas ou triplas. E, por fim, o sufixo, ele vai indicar a função orgânica, tá? Então, no caso do hidrocarboneto, ela vai terminar em O. Então, aqui tem 2 tabelas, né? 2 tabelas bem simplificadas, com os prefixos, de acordo com o número de carbonos. Então, se há um único carbono na cadeia carbônica principal, começa com met, 2 carbonos, et, 3, prop, but, pent, e assim por diante, tá? Então, aqui está indicando o número de carbonos na cadeia principal e qual será o prefixo. E aqui, então, seguindo após o prefixo, o infixo, se for alcano, ou seja, apenas ligações simples, segue an. Alcenos, ligação dupla, em. Alcinos, ligações triplas, in.
Se for um dieno, ou seja, se houver duas ligações duplas, será dada continuidade di-en, no meio da nomenclatura do composto, tá? Se for três ligações duplas, tri-en, e assim por diante, então finalizando com O, que é o caso dos hidrocarbonetos, tá? Então, atenção aqui neste momento, eu recomendo que você reescreva essa tabela aqui no seu material de estudos, né? É uma tabela que ela tá disponível na internet, nos livros, tabelas com ainda mais completas, né? Mas eu não indicaria uma tabela tão completa, com 30 carbonos, 20 carbonos, uma vez que é muita informação, né? Muito além do que você precisa. Então, aqui estão os prefixos principais que você vai estar usando e ainda além desses principais, tá? Ah, e só uma informação importante aqui, que para os seus estudos é importante você utilizar a tabela para que você comece, né, a se adaptar, mas Enem, vestibular, eles não fornecem essas tabelas, tá bom? Então, nesse caso, por exemplo, né, nós temos um hidrocarboneto com um carbono. Então, como seria o nome desse hidrocarboneto? Começa daqui, um carbono, começa com met. Tem ligação dupla ou tripla? Não. Apenas ligação simples, segue an. Metan, estamos nos referindo ao hidrocarboneto, metano. E o mesmo, então, depois você pode fazer para este hidrocarboneto com 3 carbonos, seguindo, né, a tabelinha acima. Então, aqui tem uma sequência de hidrocarbonetos, né, em que nós podemos ver que a diferença entre eles é justamente o número de carbonos na cadeia, porém todos eles apenas com ligações simples. Então, o final, né, que indica as ligações simples e ser hidrocarboneto, será ano, e o que vai alterar é apenas em função da diferença dos números de carbonos, né? Então, tá aqui o butano, o pentano, o hexano, o heptano, o octano. Antes de a gente continuar sobre a nomenclatura, eu vou apenas colocar um parênteses aqui, que é importante, né, aproveitar para você relembrar conteúdos anteriores, lá do início do estudo da química orgânica, né? Então, assim, aqui está a tabela novamente, né? A tabela do slide anterior. Então, qual ou quais seriam as interações intermoleculares presentes entre os hidrocarbonetos? Essa é uma pergunta lá do início dos estudos, né, da química orgânica. E dessa lista abaixo aqui, né, então considerando apenas hidrocarbonetos de cadeia normal, que é o caso, qual que é o mais volátil? Qual é aquele que apresenta o menor ou o maior ponto de ebulição? Tá bom? Então, esse é um parênteses que você pode utilizar para ir relembrando conhecimentos muito importantes aqui dentro do estudo da química orgânica. Então, dando continuidade aqui, então agora, tratando-se de alcenos e alcinos, né? Então, agora falando dos hidrocarbonetos que não são apenas com cadeia simples, quais são as regras que virão, né? Então, quando há duplas ou triplas ligações, é necessário informar o número do carbono em que está presente a insaturação, tá? Então, isso é uma coisa. Regra número 1. Numerar a cadeia carbônica, de forma que as insaturações ou a insaturação receba o menor número possível. A gente já vai ver o que é isso, tá? E nomenclatura. O número deste carbono que apresenta a dupla ligação deverá anteceder um infixo. Então, olha só o que está querendo dizer aqui. Aqui nós temos um alceno com 4 carbonos, tá? E aqui embaixo também com 4 carbonos. Mas aqui a ligação dupla, ó, tá entre o carbono 1 e 2, ó. O carbono 1 e 2. Então, como é que a gente escreve isso? Primeiramente, lá o prefixo, 4 carbonos, tabelinha, but. Em seguida, antes de já colocar o en por ser um alceno, né, e depois finalizar com o, seria então buteno, né? A gente precisa indicar
que a dupla ligação está no carbono 1, né? No carbono 1 e 2, mas a gente vai considerar apenas aquele primeiro carbono em que a dupla ligação está presente. Então, a gente vai colocar but, hífen, 1, hífen, eno. Esse número aqui, é muito importante vocês perceberem isso, porque assim, a gente está começando o estudo da nomenclatura. A gente ainda vai passar para compostos muito mais complexos, né? Então, o número, ele sempre antecede alguma informação, a informação que ele está querendo trazer. Então, se ele está querendo dizer que é no carbono 1, que tem uma dupla ligação, ó, a dupla aqui está tá sendo informada pelo en, né? Ele vai anteceder o en. Então, fica but, 1, eno. E nesse caso aqui, olha só, a mesma coisa, hidrocarboneto com 4 carbonos, but, mas agora a dupla ligação está entre o carbono 2 e 3, ou seja, no carbono 2, né? Que é o primeiro carbono, que é o menor número, né, que a gente vai indicar ali. Então, vai ficar but, 2, eno. Tá bom? Então, se a gente não fosse colocar esse número aqui, 1 ou 2, nós nomearíamos esses dois compostos como buteno, né? E aí, que buteno é esse? Ai, prof, mas não faz muita diferença. Faz diferença sim, tá? A gente vai até, quem sabe, ter oportunidade mais adiante de trazer alguns exemplos de como, né, algo que visualmente, né, a gente está trabalhando num papel, né, numa tela nesse caso, parece uma diferença muito pequena, né? Mas isso muda e muito, né, as propriedades desses compostos. Então, aqui é só para mostrar também que esse é o mesmo composto aqui do lado, ó, tá? E esse aqui de baixo, ele é reescrito de uma forma diferente, ó. Percebe que aqui, nessa extremidade, tá a dupla ligação nesse caso, né? E embaixo foi colocada neste lado aqui, ó. Mas isso aqui é o mesmo composto. Se vocês forem dar o nome para eles, é o mesmo nome. E quando a gente vai numerar, e essa é uma outra informação que tinha no slide anterior, você vai sempre começar a numerar a partir da extremidade que está mais próxima da insaturação. Então, olha só, você tem esse composto aqui, ó. Tá? E eu pergunto para vocês, de que forma numera-se, né? Os carbonos dessa molécula. Começa sempre da extremidade mais próxima da insaturação. Então, aqui o correto é essa em vermelho e não esta em azul, né? Porque essa em azul, a dupla ligação estaria entre os carbonos 3 e 4, mas na verdade está entre 1 e o 2, tá? Então, para numerar, então essa é uma outra parte muito importante para estudar nomenclatura, é saber numerar os carbonos da cadeia carbônica, tá? A gente começa numerando a partir da extremidade que apresenta-se mais próxima da insaturação. Isso é bem importante, tá, pessoal? E aqui, só um adendo, né, que no caso de alcinos, né, ou seja, de insaturações em ligações triplas, neste caso, as regras são exatamente as mesmas acima, tá? Então, aqui é propino, a gente poderia colocar prop 1, ino, aqui é o carbono 1, 2 e 3. Aqui, carbono 1, 2, 3 e 4, então é o but 1, ino. E aqui, 1, 2, 3 e 4, né? But 2, tá no carbono 2, ino, tá? A tripla ligação, que está representada na nomenclatura por in, está no carbono 2. E nesse caso aqui, olha só, nós temos 3 duplas ligações, né? A dupla ligação tanto nessa extremidade da molécula, quanto nesta extremidade. Então, nesse caso, a partir de qual carbono, de qual extremidade eu vou começar a numerar? A partir dessa extremidade aqui, porque daí as duas, aqui nós temos duas duplas ligações próximas a essa extremidade, né? Enquanto aqui só uma. Então, você sempre vai numerar levando em consideração que o maior número de insaturações esteja próximo da extremidade que você vai determinar como carbono 1.
tem os dienos, né, ou no caso os trienos, que são duas duplas ou três duplas, segue a mesma ordem, né, as mesmas regras da nomenclatura. Então, você vai começar, por exemplo, aqui, ó, tem 5 carbonos, tá? Então, pente. Aí, eu ainda não precisa se preocupar com esse A, mas pente. Aonde está as duplas ligações? Tá aqui, ó, carbono 1, 2 e 3, né? Então, a gente vai usar essa dupla ligação, a gente vai representar, vai dizer que ela está no carbono 1, então vai ficar aqui hífen 1, vírgula. Sempre nas nomenclaturas dos compostos orgânicos, nós separamos números com vírgula, número de letras com hífen, tá? Importante essa informação. Então, aqui, para indicar essa dupla ligação, a gente vai colocar o carbono 1, vírgula, essa dupla ligação, a gente vai indicar que está no carbono 2, que é o menor carbono que ela faz parte. Então, 1,2, hífen tô indicando que tem duas duplas em O, né? Dieno. Aí, é adicionado um A, nesse caso, sempre que vai ser, que depois do número, né, dos números, são dienos, trienos, a gente adiciona um A por questão de fonética, tá? Então, vai ficar, não fica pente 1, 2 dieno, fica penta 1, 2 dieno. Isso porque quando começaram as regras da IUPAC, elas eram diferentes. E esses números, eles vinham antes de todas as palavras, né? Antes das letras. Então, desculpa, vamos voltar aqui. Então, ficava assim, ó, 1,2 pentadieno, ao invés de ficar 1,2 pentdieno, né? Então, ao invés de ficar consoante, terminando com T aqui, o pente, né? Do prefixo, com a consoante D, ao invés de ficar duas consoantes juntas, foi adicionado um A, tá? Depois a regra modificou e esses números vieram para o meio da palavra, para indicar aquilo que ela está sucedendo, né? Que ela sucede, que são as duplas ligações. E foi mantido o A, tá bom? Então, isso é o de menos, isso não é o esquecer desse A, né? Que que você não vai conseguir identificar de que composto se trata, tá bom? Mas é isso. Então, sempre colocar o número dos carbonos que faz parte das duplas ligações. E por último aqui, existem os cicloalcanos, né, os cicloalcenos, e daí, antes de tudo isso, então considera-se todas as regras que nós vimos até agora, nós adicionamos o termo ciclo, tá? Ciclo vai indicar que é uma cadeia fechada. Então aqui, ó, por exemplo, 4 carbonos seria but, ligações simples apenas é o an, hidrocarboneto termina em O, butano. Mas se eu falar butano, eu vou entender que é uma cadeia aberta, que não é o caso. Então, a gente adiciona a palavra ciclo antes da minha nomenclatura. Então, este é o ciclo butano. Aqui a mesma coisa. Apresenta 6 carbonos, é ex, tá? An, de ligações simples, O, de hidrocarboneto, hexano. Para que eu saiba que pertence a uma cadeia, é uma cadeia fechada, cíclica, ciclo hexano, tá bom? Aqui, a mesma coisa, né? É o penteno, nesse caso, que tem uma dupla ligação, o ciclo penteno. E aqui tem 6 carbonos, vamos lá, hexa, hífen, você vai numerar, então eu te convido a colocar essa estrutura no papel e numere, tá? Numere de forma que os números, desculpa, as duplas ligações têm que apresentar os menores números. Então, aqui vai ficar carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
ou, e daí, portanto, tem uma dupla ligação no carbono 1 e 2, né, que a gente vai colocar o 1 na nomenclatura. Carbono 3, carbono 4 e carbono 5 também tem dupla. Então, tá lá, carbono 4, tá? Então, assim, num ciclo, pessoal, você vai começar a numerar, desculpa, já que não tem extremidades, né, diferentes, sempre o teu carbono 1, carbono 1 e 2, ele pertence a uma dupla, tá bom? Carbono 1 e 2 pertence a uma dupla. E daí, você continua numerando, né, seguindo o mesmo caminho, né, tá? Então, você vai fazer de forma a colocar os menores números possíveis aqui nas duplas ligações. Então, exercitando aqui, de uma forma diferente do que foi apresentado nos slides, agora a gente tem um nome e a gente vai encontrar a estrutura. Então, o penta 1,3 dieno significa o quê? Ele tem 5 carbonos, né, de cadeia aberta, porque não está escrito ciclo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu posso numerar aonde eu quiser, posso numerar a partir dessa extremidade ou a partir dessa extremidade, porque é a mesma coisa nesse momento, né? Então, eu numerei dessa forma, e daí depois de numerar, eu vou adicionar o quê? Ó, dieno. Significa que tem duas duplas ligações, uma no carbono 1 e a outra no carbono 3. Então, vou colocar uma dupla ligação no carbono 1 e a outra dupla ligação no carbono 3. Pronto, esse é o penta 1,3 dieno. E o ciclo hexeno, então, hex é 6 carbonos, ciclo, então é um ciclo de 6 carbonos, tá aqui, né? Então, começa daqui. Hexeno, então eu tenho uma dupla ligação. Aonde, prof? Tanto faz. Tanto faz aqui porque você, né, nesse momento, você pode colocar o carbono 1 em qualquer local, né? Desde que, se você colocar aqui o carbono 1, logo em sequência o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, né? Tanto faz também se for sentido horário ou anti-horário. Só importa que seja, claro, sequente, né? Então, eu vou botar aqui. Pronto. Esse é o ciclo hexeno. Então, aqui vão ter exercícios para vocês fazerem, integrarem todo esse conhecimento, todas essas regras e informações, tá? Então, aqui, a princípio, vocês receberam 9 estruturas e a partir das estruturas, vocês vão fornecer a nomenclatura oficial, né, com essas regras da IUPAC. E, nesse outro slide, mais 6 exercícios, agora vocês têm a nomenclatura e vão fornecer as estruturas. Então, o que você precisa saber com essa aula, né? Nomear estruturas de hidrocarbonetos de cadeia normal com as regras da IUPAC. Fornecer estruturas químicas de hidrocarbonetos a partir da nomenclatura oficial. E identificar se é um alcano, um alceno, um alcino, a partir do nome fornecido ou da estrutura.